Só quem tem bichinho em casa sabe pra que serve isso aqui. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Um Dia na Rotina, onde a gente vai seguir diversas pessoas com diferentes trabalhos, profissões e rotinas para você que tem curiosidade em conhecer a rotina dessas pessoas, saber se quem sabe um dia você quer até mesmo seguir alguma dessas carreiras. Hoje a gente vai acompanhar a rotina de um palestrante com Johnny Damasio, mas a ideia é acompanhar a rotina sem atrapalhar muito a vida dele. Então a gente teve que marcar um bate-papo online com ele hoje de manhã para poder ter um tempinho a mais e fazer algumas perguntas. Vem conferir como é que foi. Oi, Johnny, bom dia, tudo bem contigo? Tudo certo. Como é que estão as coisas hoje? Como é que tá o dia aí onde você tá? Tá falando de onde? Eu tô falando do meu escritório que fica na minha casa e acabei de terminar 2 mentorias e hoje o dia é corrido, vamos dizer assim, né? À Olha tarde só. também tem mais outras programações, mas a gente sempre arranja um tempinho para falar com as pessoas queridas. Agora são 11h11 da manhã, olha, 11h11, faço um pedido. Então hoje tu já fez mentoria, já de manhã então tu faz home office. Isso, a agenda é bem louca, né? Minha agenda, acho que por isso que eu resolvi empreender também, justamente por ter essa possibilidade de não ter uma rotina tão rígida. A gente consegue fazer várias coisas em determinados momentos para conseguir atender cliente também, né? Então, logo de manhã cedo, eu já decidi algumas coisas da empresa, das 8 até as 9, mais ou menos. Eu fiquei decidindo aí alguns detalhes que eu estou fechando, pensando em coisas para o final do ano, exclusivamente para os meus clientes. Daí divido o cérebro depois para as mentorias, também uma mentoria das 9 às 10, outra das 10 às 11. Agora eu estou conversando contigo e mais à tarde, lá por volta de 2 horas da tarde, eu tenho uma palestra e depois da palestra eu tenho uma consultoria em gestão de pessoas. Olha, E que aí, legal. praticamente, meu dia como empreendedor termina, entre aspas, que à noite eu faço academia para poder cuidar do físico, né? Ah, que legal. E aí depois eu volto pro computador para terminar alguns orçamentos e propostas que ficaram pendentes aí durante o dia, que acabou sendo ocupado por essas demandas envolvendo a empresa mesmo, né? Ah, que legal. Então fala um pouquinho da tua empresa. Eu sei que chama Damasio Inteligência e Gestão de Pessoas. E fala um pouquinho também quem que é o Dione, de onde você é. Vou primeiro falar do Dione, porque o Dione fez a Damasio existir. Então, eu sou natural de Imbituba, tenho 39 anos, vim pra cá em 2007, então faz 2007 não, 2003, já faz 20, vai fazer 21 anos que eu tô aqui, então é bastante tempo. E eu vim pra cá para estudar, e do estudo eu fui construindo a minha carreira também. E a minha carreira foi delineando aí para a área de pessoas, tenho várias formações, sou administrador, especialista em gestão de pessoas, mestrado em administração, mas também tenho 2 formações técnicas iniciais na área de segurança do trabalho e edificações, mas sei que eu percebi que o que eu fazia bem era lidar com pessoas. Foi daí que veio essa vontade de ir para a área de pessoas e me construir nessa carreira envolvendo o desenvolvimento humano, principalmente. Então, resolvi empreender também. Hoje eu tenho uma empresa que se chama Damasio, que é o meu sobrenome. Meu nome é Dione da Rosa Damasio, e aí eu peguei meu sobrenome. Não por acaso também, Damasio significa dominador, aquele que domina, aquele que detém o conhecimento. Ah, é? Então, foi proposital, né? É a origem de quê? De onde que é a origem desse nome? É grego. Ah, grego, legal. Isso é. E a Grécia me lembra teatro, então é o berço do teatro. Então, um dos serviços que eu ofereço na Damasio é justamente o teatro treinamento. Que A parte das pessoas legal! por meio do teatro. Então, isso me moveu sempre. Então, tem coisas na nossa vida, Bruna, que parece que vão se conectando e vão dizendo, ó, tu tá no caminho certo, Sim. continua, faz isso. E eu sempre senti que dar treinamento, dar palestras, ser educador, eu também sou professor, faz 13 anos que eu sou professor, hoje no Senac, mas já atuei em outras instituições também. E aí eu percebi que eu tinha essa habilidade de saber contar uma história, de saber envolver as pessoas, de tocar em assuntos que são importantes, mas de forma leve,
para que essas pessoas levem aquilo como uma missão, como um aprendizado, como uma motivação, muitas vezes, para fazer algo por si também e se desenvolver. Grande briga que eu tenho no ambiente corporativo, porque as pessoas levam celulares consigo, tá? E não é para fazer anotação, é porque quer ver quando começa. E é um indicativo para mim de que tá ficando chato. Eu tenho que mudar a estratégia. Quando elas começam a olhar o celular, começam a passar, porque acontece, é natural. Ou levam o computador e ficam no computador fazendo de conta que estão trabalhando, porque ou aquele assunto está incomodando, ou aquele assunto está ficando chato, não está me conectando. Então é a hora que eu percebo, tem que botar uma dinâmica. Inclusive eu já planejei vários treinamentos que eu tive que recalcular a rota durante o treinamento. Nossa, como tu lida com isso? Improviso. Improviso. O improviso a gente aprende no teatro, que tem hora que uma piada não funciona. E aí tu tem que fazer piada da piada. Nossa, foi péssima essa, né? E aí daí conecta, daí as pessoas veem sentido. Então é isso que tem que acontecer também. Quando eu percebo que, e assim, um é uma coisa, 2, 3 pessoas, e epa, tem coisa ruim aqui, não tá ficando bom. Eu poderia me desestabilizar e me prejudicar. E aí isso seria ruim para todo mundo. Então nesse momento eu já tenho um arsenal aí de dinâmicas, de possibilidade. Agora eu vou pegar uma folha, que quando eu falo pegar a folha, naturalmente a pessoa tem que largar aquele celular, aquela coisa, para fazer atividade. Sim. Então aí ela se obriga, tá, mas o que tem que fazer? O que ele tá falando mesmo? Então ela precisa rapidamente ir para a razão e se conectar com aquilo para daí se expor a sua emoção. Isso funciona muito bem também, a gente consegue aproveitar esse momento para trazer a conexão. E eu arrisco dizer que depois que isso acontece, a pessoa não volta pro celular. Ah, porque aí tu já pegou ela ali. Ela Ah, vai que ficar legal. preocupada se tem outras situações que vão acontecer. E aí, ou eu faço o seguinte, Bruna, qual que é a tua opinião sobre isso? Daí eu, se eu não tava prestando atenção, já ficou. Pensa, né? O que eu tava falando aqui, Bruna, é sobre emoção. Quando tu sente as emoções, como é que isso responde no teu corpo? Daí a pessoa rapidamente teve que raciocinar, teve que se expor. E aí o que ela pensa? Eu não quero passar por isso de novo. Então eu vou ficar atento a partir de agora. Isso acontece muito na aula. O professor faz isso. É a estratégia que o professor vai descobrindo que funciona. Ah, que legal. E então é uma boa dica sempre ter assim umas 2, 3 cartas na manga, caso tu perceba ali que não tá legal, joga outra coisa. É sempre muito importante, Bruna, planejar. Tá? Planejar um treinamento, uma palestra. Eu já dei palestra, eu já planejei palestra para 1 hora e 20, sei lá, tinha 10 slides, 15 slides. Eu usei 4. Então eu não consegui usar os outros slides porque as pessoas foram antecipando todos os assuntos. E isso é uma sensibilidade que o palestrante tem que ter. Porque me incomoda muito, por exemplo, a gente está numa palestra, num treinamento. A gente vai falar isso mais pra frente. A gente vai falar isso mais pra frente. E aí perde o sentido, perde a conexão naquele momento. Então, quando a gente está falando de pessoas, eu tenho que sentir a pessoa, eu tenho que entender que naquele momento aquela é a dúvida que é importante. Quando chegar naquele assunto de novo, eu já vou dizer, lembra, fulana, que a gente falou sobre isso? Isso aqui era o que a gente tinha comentado. Então eu retomo aquele assunto. Legal. E aí é o inverso. Eu não espero chegar lá para aprofundar. Eu aprofundo no momento de interesse. Será que a gente consegue fazer rapidinho, assim, se eu te pedisse para falar sobre um assunto, como tu montaria uma palestra, como tu pensaria nisso? Nossa, que desafio. Meu Deus, me senti pressionado agora, na parede. Mas, pelo que tu tá falando aí, tu tá falando um pouquinho de método, né? É um pouquinho como é que funciona. Sendo bem sincero, eu parei para pensar sobre o meu método, tá? É tão intuitivo, é tão natural para mim, que eu simplesmente vou pensando. Mas tu chegou a pensar em algum tema, em algum conteúdo? Tu fala bastante de pessoas, né? Então, assim, se falasse de comportamento humano, por exemplo, o que tu pensaria para falar? Mas eu adoro falar. Eu acho que o primeiro desafio quando a gente fala em comportamento, né, em gestão comportamental ou perfil comportamental,
quem é o público, quem é que vai receber esse Então, treinamento. pensar no público. Isso, então eu penso no público primeiro. Às vezes eu conheço, às vezes não conheço. Se eu não conheço o público, eu normalmente pergunto também para a empresa que está contratando o que eles querem resolver com aquilo, né? Então, qual é o público e o que eles querem resolver com aquilo. Aí, com base no que eu escuto nisso, eu me escuto. O que eu quero dizer que eu me escuto? O que eu gostaria de saber a respeito daquilo. Porque quando eu falo em termo storytelling, agora eu vou ser bem egoístinha, tá? Eu penso que é pra mim. Se fosse pra mim, como é que eu faria? Se eu fosse assistir, o que eu gostaria de assistir? Então, eu parto para esse desafio inicial. Tá, que temas fazem sentido? E aí, como eu falei que a história tem que fazer sentido, tem que ter uma história, eu tenho uma parte introdutória, que é onde eu começo a falar sobre o assunto, contextualizar esse assunto. Aí, normalmente eu faço pilares, vamos supor aí vamos falar de perfil comportamental. Hoje existem 4, eu trabalho com 4 perfis, então eu trabalho cada um dos perfis. Então, teve a introdução, teve os 4 perfis acontecendo, e aí normalmente no final tem uma reflexão, uma pergunta, um questionamento, uma indagação. Ou eu boto um jogo no final também, a respeito do que foi falado ali, com um desafio, com um prêmio, com um brinde. Tudo eu tenho que pensar, Bruna, onde é que eu gero engajamento, onde é que eu gero conexão com essas pessoas, porque eu tenho que tocar na emoção. Então sempre é isso muito claro para mim, onde é que toca na emoção. Entendi. Que momento da minha fala vai tocar na emoção. Embora eu vou usar a minha fala como uma nuance também, de falar coisas legais, coisas mais tensas, mas eu preciso de um momento onde conecta pilares, os temas que são necessários para serem abordados. E eu também encerro daí perguntando o que marcou, o que fez sentido. E é muito legal, isso é mais um feedback para mim de novo, tá? Sendo egoísta de novo, para poder entender o que fez sentido e o que não fez. E o que surpreende nessa estrutura é que nesse final, cada um marcou de um jeito, chamou a atenção de uma forma. Porque cada um tem uma história, um passado diferente, né? Tudo agora. Exatamente isso. Porque a emoção ela vai tocar diferente em cada pessoa, de acordo com a história que aquela pessoa viveu. Olha, pra quem disse que achava que não tinha um método, eu acho que tem um método aí, hein? Eu acabei de perceber que eu tenho um método e eu não sabia disso. Só não tava escrito, né? Mas já tem. Mas eu acho que também cada um, quando for fazer, né, vai descobrir o seu próprio jeito, né? Não tem uma regra também, né? Eu acho que dominar o assunto, pelo que eu entendi do que tu falou, é o primeiro passo, né? Dominar o assunto que tu vai falar. Porque ele vai te ajudar no improviso. Se você não domina o assunto, tu não consegue improvisar. Tu não sabe em que momento colocar aquilo naquele momento. E como a gente está falando de pessoas não são lineares. Embora a nossa construção seja linear, eu já te falei que teve apresentações que em 2, 3 slides eu já tinha falado de tudo. Outras que eu cheguei no 5º slide e ainda precisava de mais um monte. E outra coisa que eu não falei, e que é importante porque às vezes vira um tabu, um paradigma. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor também. Só não sabe sobre um assunto que não quer. Eu uso muito o GPT, tá? O GPT ele me ajuda a me dar ideias também. Às vezes eu tô com uma ideia fixa de que vão ser 4 pilares. Mas daí eu vou lá, boto aquilo de lá, digo que eu quero fazer dessa forma, melhora pra mim. E vem algo muito melhor, que eu não tinha pensado e que faz total sentido comigo. Agora também tem que se respeitar, se não é o jeito que você faz, não adianta enfiar coisa onde não cabe. Então também respeitar isso, que é esse poder de síntese, né? De olhar assim, não, é muito profundo isso para aquelas pessoas, mas usar a tecnologia sim é importante para a gente poder aperfeiçoar mais, entender mais, se desenvolver mais. Sim, usar como aliado, né? Isso. E sempre mantendo ali a sua essência, né? Acho que isso é importante. Essa é a palavra. Ah, que legal. Mas usando os recursos ao teu favor. Tá, e eu tenho 2 perguntinhas pra terminar. Qual que é a parte do que tu faz hoje que tu mais gosta e qual que é a parte que tu menos gosta, acha meio chato ou... se alguém fizer pra mim, não me importa, sabe? Falando do meu lado empresário, empreendedor, a parte exata, ou seja, a parte de números, de... Contabilidade, assim? É a financeira, a financeira. A parte administrativa eu gosto, eu sou muito organizado. Então, inclusive a contabilidade me elogia,
Que bom, se todos os clientes fossem assim, porque eu preciso ver, eu sou muito visual. Então, ver as pastas organizadas por ordem, ter os clientes na agenda organizado, com padrão de organização, isso é muito de Johnny, tá? Eu gosto muito disso. Em contrapartida, a parte que eu mais gosto é isso que a gente tá fazendo, é o relacionamento. Se eu pudesse ter a minha agenda cheia de network, por exemplo, de conversa, de ir pra lá, às vezes eu me sinto angustiado porque eu queria fazer, mas eu não tenho condições de fazer. E às vezes eu faço só porque eu gosto, não que vai me dar retorno também. Ai, que legal, adorei tudo que tu contou aqui pra gente, adorei conversar contigo, sempre gosto de conversar contigo, né? E mal posso esperar pra ver essa palestra daqui a pouquinho. A gente tá aqui pra acompanhar, né, o que a gente pode da rotina do Johnny, mas a gente também não quer atrapalhar, então já tá chegando meio-dia, horário de almoço. A gente se vê daqui a pouco, então? Com certeza. Até mais Então tarde. tá bom, até mais tarde. Tchau, tchau. Oi, pessoal, a gente chegou aqui no lugar da palestra, que nem a gente conversou hoje de manhã com o Johnny, a gente vai ver uma palestra dele na empresa Advita sobre saúde mental e autocuidado. É porque ela tem muitas marcas. E são essas marcas que ela se protege. É por isso que ela não fala, é por isso que ela não é vulnerável. Teve gente que abriu 2 vezes e já sabia. Porque provavelmente é muito fácil. Ela sempre foi acolhida, a história de vida dela. Pamela, então pode me dizer pra gente o que tu achou da palestra de hoje? Qual a emoção que trouxe pra ti? Então, eu fiquei bem motivada com a palestra. Eu acho que é difícil a gente se olhar e, como o Johnny Damasio mesmo falou ali, a questão da gente achar um tempo pra gente, a gente tentar compreender o outro também. Às vezes a gente tem um colega de trabalho que tem alguma doença e que é interna, né? Então a gente olha e parece que tá tudo bem, às vezes a pessoa pode dar algum sinal e a gente não perceber. Então isso me fez pensar assim a respeito da equipe, das meninas. A gente sempre que vê algo diferente assim, chamar, tentar conversar. A gente sabe que hoje a gente tem uma equipe pequena, então a gente conhece também, entender um pouco, saber quando a pessoa tá bem, quando não tá, a gente percebe, né? Mas à medida que a empresa vai crescendo, vem outros colaboradores e a gente precisa se atentar a isso, assim. Ah, que legal. E o que te chamou mais atenção no Johnny como palestrante? O Johnny é ótimo, ele já trabalha conosco desde o começo do ano, né, que ele presta serviço aqui para a Advita, e ele é fantástico, assim, toda a palestra é bem dinâmica, ele é bem teatral, assim, né, então ele consegue manter bastante nossa atenção. Eu percebo que as meninas, assim, da equipe como um todo gostam bastante, e a gente sempre que termina a palestra, assim, a gente no dia seguinte conversa a respeito. E a gente vê que que isso traz um resultado, assim, que a gente vê que não é só no momento da palestra, e sim que depois a gente vê todas as movimentações que a gente faz, me incluo também nisso, para trabalhar cada palestra, né, cada ação que ele faz conosco. Ai, que legal. Pode dar um exemplo do que vocês já aplicaram aqui na empresa, a partir de uma dinâmica, assim? Sim, a gente trabalhou bastante a questão da comunicação, foi algo que ele... Na palestra, umas 2 palestras atrás, ele trabalhou isso conosco, assim, da comunicação, de saber como identificar cada perfil nosso e falar com a colega dessa forma. Então, eu vejo que isso a gente aplica bastante, né? A gente sabe que, às vezes, a pessoa é mais comunicativa, tem outros que já tem que ser mais objetivo quando você vai falar, e eu vejo que a gente identificou isso na equipe e a gente tenta, de modo geral, assim, saber como falar com o colega, assim.
assim, de acordo com o perfil que ele tem. Ah, que legal, muito obrigada. Mas, de nada. Então, Elaine, me fala o que tu achou da palestra de hoje, que emoção que te passou, como que te impactou? Foi maravilhoso, é até importante trazer isso dentro da empresa, né? A gente sabe que quando a gente olha o conteúdo, a gente imagina, eu já sei sobre saúde mental, só que a gente acaba não sabendo, é muito mais fundo do que a gente possa imaginar. O que me trouxe como alerta foi, eu quero me atentar mais sobre a minha pessoa e com o meu colega, tanto de trabalho como em casa, e nem sempre aquela pessoa que está tão triste, que está em depressão, mas aquela pessoa também que está muito alegre, também é um alerta para a gente se atentar. Sim, Então, com foi certeza. disso. Ai, que bom que pode ajudar, então. Sim. E o que tu pode me dizer do Johnny como palestrante, assim, que mais te chamou a atenção nele? Com certeza ele é maravilhoso, ele fez muita diferença aqui dentro da nossa empresa. Desde a vinda do Johnny aqui, que já faz bastante tempo, eu acho que o Johnny está aqui com a gente há 1 ano já, ele fez uma transformação, tanto para eu me entender como pessoa, como o meu gênero, como eu sou, eu não conseguia entender o meu outro quando eu falava, eu sempre quis entender, a pessoa tinha que me tratar do jeito que eu sou, e ele fez entender que cada um tem um jeito, cada um tem o seu perfil, então a vinda dele para cá fez a nossa empresa ter mais união. Ai, que legal. Ai, muito obrigada. Imagina. E como ele tinha falado anteriormente, é muito importante a gente saber lidar com imprevistos, né? Não só aqui nesse trabalho, mas em outros trabalhos também acontece, às vezes, alguma coisa ali que a gente não tá esperando e tem que aprender a lidar. Então foi muito legal ver ele fazendo isso na prática, ali na hora, como ele conseguiu improvisar também nessa situação e o quanto é importante a gente saber lidar com esses imprevistos na nossa vida, né? Que nem ele comentou, saber respirar fundo e não se deixar desesperar com a situação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o curtir e deixe aqui embaixo sugestões de outras profissões, outras carreiras que vocês querem que a gente acompanhe, pra gente saber que vocês estão gostando e querem ver mais desse Um Dia na Rotina. Beijo!